Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 6. Nós estaremos lendo do versículo 37 até o versículo 45. Lucas capítulo 6, meia dúzia, de 37 a 45. Mesmo assentados como os irmãos estão, diz assim a palavra de Deus: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no regaço, porque com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E propôs-lhe também uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não, cairão ambos no barranco. Não é o discípulo maior do que o seu mestre, mas todo que for bem instruído será como seu mestre. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas a trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente, verás bem, para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, e nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Que Deus abençoe este trecho da sua palavra, os nossos corações. Nós queremos falar nesta noite um pouquinho sobre as atitudes do cristão. As atitudes que nós temos no dia a dia, elas estão evidenciadas nesse texto que nós lemos. Não seria bem aqui uma parábola, mas é alguns ensinos de Jesus, que está falando de que maneira que nós não podemos julgar as pessoas. E está falando também de ações que envolvem não somente o julgamento, mas também a nossa generosidade, o nosso amor, para alcançarmos uma perfeição diante de Deus. O primeiro ponto que eu quero colocar para os irmãos nessa noite é que nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma atitude que demonstra amor. Cristo enfatiza muito bem essa questão quando ele está ministrando aqui sobre o julgamento do irmão. Porém, nós podemos dizer que há duas concepções diferentes a respeito desse assunto, inicialmente falando. Para alguns, o verdadeiro cristão não pode julgar. É proibido todo e qualquer tipo de julgamento para essa classe de pessoas. Para outros, o julgamento já se tornou um hábito constante das suas vidas. Eu quero dizer para vocês que nenhuma coisa e nem outra é boa. Porque de uma certa forma a igreja, ela existe às vezes para julgar as ações dos seus membros, daqueles irmãos que muitas vezes precisam ser corrigidos, precisam ser disciplinados. A igreja não pode agir sem a disciplina, mas a igreja também deve ter aquele cuidado de não fazer juízo precipitado dos irmãos. É isso que Jesus está ensinando. E quando nós temos que julgar alguma causa, o ingrediente principal desse julgamento é o amor que nos envolve. E precisamos, com toda certeza, ter aquele amor cristão para lidarmos com o nosso irmão que muitas vezes cometeu uma determinada falha. E diante disso, então, nós não podemos de forma nenhuma emitir um juízo indiferente e precipitado. No versículo 37 do texto que nós lemos, a palavra diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Ao olharmos para o ministério de Jesus, irmãos, nós vamos ver que ele não fazia acepção de pessoas. Ele muitas vezes recebeu o julgamento dos homens, porque ele andava com pessoas
até mesmo esquisitas naquele tempo. Um texto bem interessante é de Mateus 9, versículos 10 a 13, que diz assim, que sucedeu que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, veja que essas atitudes de Jesus, de se relacionar com pessoas pecadoras, com publicanos, gente da ralé daquele tempo, muitas vezes causou nas pessoas que estavam em volta de Jesus uma certa estranheza. Por quê? Porque essas pessoas, elas julgavam os outros. E nós temos que ter muito cuidado quando nós julgamos, porque nós podemos às vezes estar fazendo como esses fariseus aqui. Eles não entendiam o comportamento de Jesus, não entendiam a maneira de Jesus, e eles optavam então por julgar Jesus. Às vezes nós fazemos isso com os nossos irmãos também. Nós temos que ter muito cuidado para que isso não seja um problema para a nossa vida. O amor deve ser sempre o bálsamo que limpa a nossa visão do preconceito e nos leva a pronunciar a verdade, trazendo libertação e não julgamento. Outra coisa, nós não podemos também emitir um julgamento injusto. O versículo 39 diz assim, pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no abismo, ou não cairão ambos na cova? Irmãos, é impossível cumprir alguns mandamentos sem avaliar as pessoas. Os apóstolos, por exemplo, eles nos ensinam que, de uma certa maneira, nós precisamos estar atentos a certos comportamentos na igreja. O problema não é nós não detectarmos esses comportamentos errados, pecaminosos. O problema é a maneira como nós lidamos com essas situações. Um exemplo interessante está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo traz uma recomendação para a igreja. Ele diz assim, que vocês não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Aí ele diz assim, com este tal nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Ora, os de fora, porém, Deus os julgará. Aí ele diz assim, expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando de um julgamento que a igreja tem que fazer. Dos seus membros, das pessoas que vivem na sua comunhão. E quando nós observamos pessoas que agem dessa maneira, com esses pecados grosseiros, com esses pecados terríveis aqui. Então essas pessoas, elas devem ser disciplinadas, elas devem ser corrigidas, mas sempre com aquele amor. Então, nesse primeiro ponto da nossa palavra de hoje, eu quero dizer para vocês, não é que a igreja não possa julgar. Nós, como igreja de Cristo, o julgamento da casa de Deus compete a nós, como membros, como povo de Deus. Mas o que nós precisamos é ter muito cuidado com esse julgamento, para não ferir pessoas, para não ter juízo precipitado, para não magoar. Muitas vezes, às vezes tem alguns boatos na igreja, né? Acontece muito isso, né? Irmãos chegam para o pastor, você viu o que o fulano está fazendo? Falei, irmão, eu vou conversar com ele, mas vou dizer que foi você que falou. Não, pelo amor de Deus, não fala que fui eu que falei, não, porque eu não quero o bolo. Espera lá, irmão, você está falando mal do irmão para mim, e você não quer que eu leve o teu nome para falar para ele que foi você que falou? Ó, você não me falou nada. O teu pecado está com você. Porque se você que viu, ou você que escutou, não quer ser testemunha, como é que eu que não vi nada, não escutei nada, vou lá repreender o irmão? Existe esse tipo de coisa na igreja. Aí chegam para o pastor, a igreja não disciplina. Não é que a gente não disciplina, irmãos. Eu não posso olhar para a cara do irmão e falar, irmão, você está em pecado, eu vou te disciplinar. Não é assim que funciona. Às vezes nós temos que ouvir as pessoas, ver se realmente aquela informação procede, para que a gente possa conversar com aquele irmão, falar com ele com todo carinho, com todo amor,
Isso tudo envolve, como já disse para vocês, um clima de muito amor, de muito carinho, para que a gente possa ganhar o irmão e não jogar o irmão para fora. Eu me lembro de um tempo na igreja que alguns crentes tinham prazer em desligar o irmão e nem cercava até a porta da igreja para a pessoa não entrar na igreja. Que horror. O próximo ponto da nossa palavra nessa noite, nós precisamos ter uma atitude que busque a perfeição. No versículo 40 do nosso texto diz assim: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele falava para um povo que se achava-se no ápice da perfeição, que eram os fariseus. Eles estavam mergulhados na hipocrisia e na falsidade. Vejam alguns pontos que esses homens pecavam. Em Mateus capítulo 23, 23, a palavra diz que eles eram dizimistas, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vejam como esses homens faziam. Eles eram tão rigorosos na observância da lei que eles davam o dízimo até do endro, do cominho, que eram hortaliças de menor importância. E, no entanto, a misericórdia, o amor, eles não estavam tendo. Eles também eram orgulhosos quanto à sua fé. Jesus cita um exemplo, eu não vou ler aqui porque é um texto relativamente grande, mas o texto do fariseu e do publicano. Nesse texto, Jesus procura mostrar que não era aquela arrogância do fariseu, não era aquela petulância do fariseu que o ia colocar em graça diante de Deus, mas aquele humilde publicano que clama pela misericórdia de Deus. Esse texto está em Lucas capítulo 18, versículo 8 a 14. Se você quiser ler em casa depois, você pode ler. Outra coisa que eles faziam também é que eles impediam os pecadores de encontrarem o caminho da salvação. Mateus 23, 13 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus aos homens, pois não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Olha que coisa esquisita, né? Eles, no rigor deles, naquela fúria que eles tinham, eles fechavam a porta do reino dos céus para as pessoas. Nós temos que ter cuidado, porque a igreja pode fazer a mesma coisa se nós não tivermos amor, se nós não tivermos carinho. Além de tudo, eles desprezavam os ensinamentos de Jesus. Um pontinho aqui, irmãos, que eu quero trazer para vocês, é que nós temos que aprender a enxergar os nossos próprios defeitos. Muitas vezes nós não enxergamos os nossos defeitos. Jesus fala: por que reparas o argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu? Muitas vezes nós não conseguimos olhar dentro de nós. Muitas vezes nós vivemos numa arrogância, nos sentindo capaz de apontar defeitos nos outros e tentar corrigir defeitos nos outros, como quando nós deveríamos corrigir os nossos próprios defeitos. Um exemplo para ilustrar isso aqui foi quando aquela mulher pecadora foi trazida na presença de Jesus. Lembra que Jesus disse para aquelas pessoas que acusavam a mulher? Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus estava dizendo: ninguém de vocês é apto para jogar uma pedra nessa mulher, porque vocês estão com os mesmos pecados dela. A única pessoa que podia jogar pedra naquela mulher, sabe quem era? Jesus. E ele disse: vai, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, é um exemplo muito interessante nessa questão de estabelecer julgamento contra a vida do irmão. Como aqueles homens, nós precisamos aprender a ajudar os outros. O versículo 38 fala isso: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão. Irmãos, é impossível alcançar graça, perfeição diante de Deus, se os nossos olhos estiverem voltados somente para nós. Os nossos olhos têm que
estar voltado para as pessoas. Tem aqui vou citar uma pessoa estudiosa, um escritor chamado Ernest Bervins. Esse homem disse o seguinte certa vez: o melhor exercício para fortalecer o coração é abaixar-se e levantar os que estão caídos. Então veja que frase interessante. É abaixar para levantar o caído. Esse é o maior exercício que nós podemos fazer. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus não foi enviado para condenar o mundo, mas para salvá-lo. O próprio Senhor disse isso, né? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E finalmente, o último ponto da nossa palavra nessa noite, nós precisamos ter uma atitude que produza frutos. Versículo 43, Jesus fala: não há árvore boa, né? Não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dê bom fruto. A qualidade do nosso fruto pode ser vista através das nossas ações e palavras usadas para nos relacionarmos com as pessoas. Pelas nossas palavras nós seremos conhecidos. É interessante o versículo 45 que diz assim: porque da abundância do seu coração fala a boca. Não há dúvidas de que nós seremos conhecidos por aquilo que falamos, pois são as nossas palavras que nos qualificam, ou como sábios, ou como ignorantes, ou sensíveis, ou até mesmo arrogantes. Você, dependendo da maneira que uma pessoa coloca as palavras, você vai dizer: essa pessoa é arrogante, essa pessoa não é humilde, essa pessoa maltrata os outros. Não é assim que a gente vê? Mais do que um mecanismo da fala, as palavras estão carregadas de pensamentos e sentimentos que vêm de dentro do nosso coração. Provérbios 10, 19 a 21 tem um texto interessante. O escritor diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Que texto impressionante. Esse texto nos diz que é por meio das palavras proferidas que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Por isso é muito importante que tenhamos cuidado com aquilo que nós falamos, pois as nossas palavras, elas vão formular o conceito que as pessoas têm a nosso respeito. E tem ainda um texto que eu gostaria de ler, em Colossenses 3, 16 a 17, que diz assim: habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Ou seja, a palavra de Cristo habitando em nós, e nós proferirmos palavras de adoração, de glorificação, de edificação. E no versículo 17 desse capítulo 3 de Colossenses, Paulo diz o seguinte: tudo o que fizerdes, seja por palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, pelas nossas palavras, as pessoas vão ver quem nós somos. E mais um pontinho ainda aqui: pelas nossas ações, nós seremos avaliados. Versículo 44 diz: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e não se colhem uvas dos abrolhos. Os frutos decorrentes das nossas ações, eles serão avaliados por Deus e também avaliados pelos homens, pelas pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos então ter muito cuidado que tipo de fruto nós estamos plantando. Muitas vezes as nossas pequenas atitudes de falta de justiça, de falta de amor, vai fazer com que as pessoas não queiram ficar perto de nós, vai fazer com que as pessoas fujam de nós. Eu quero dizer para você que a igreja ela tem a obrigação
de ter ações no sentido de atrair pessoas e não de expulsar pessoas. É aquilo que eu já dizia para vocês. Antigamente tinha um grupo de crentes que parece que tinha prazer em botar para fora crentes que eles achavam que estavam em pecado. E às vezes se cometia muita injustiça. Eu me lembro de uma assembleia, quando eu era jovem, que foi feita aqui nessa igreja, que uma irmã levantou publicamente para acusar duas irmãs que estavam em adultério. Levantou na assembleia dizendo o seguinte: olha, irmão fulano estão em adultério, precisa ser disciplinada na igreja, na presença das irmãs. Eu nunca me esqueço disso, eu era jovem. Só não me escandalizei porque o crente verdadeiro não se escandaliza, viu, gente? Você vai aguentar tranco grande aí e não vai escandalizar. A palavra de Deus fala que até importa que haja problemas, dissensões no meio de vocês, para que os verdadeiros sejam provados. Mas era para um jovenzinho como eu, era para escandalizar uma atitude daquela mulher naquela. E vou dizer, vocês não sabem como que essa mulher morreu. Ela ficou 8 anos numa cama. Deus tratando com ela ali, por causa da língua dela, que era muito pesada. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas ações, com o nosso julgamento, com aquilo que nós falamos. E eu quero dizer para você, para terminar a palavra dessa noite, nós estamos semeando, ou com palavras ou com ações. Eu sempre falo o seguinte, que nós escolhemos o que vamos semear, mas a gente não tem como escolher o que a gente vai colher. Prestar atenção, nós escolhemos aquilo que nós vamos semear, mas não podemos escolher aquilo que vamos colher. Por quê? Porque eu vou colher exatamente aquilo que eu semear. Por isso que nós temos que ter cuidado quando nós estamos semeando. Né? A pessoa que é maledicente, ela vai encontrar pela frente pessoas falando mal dela a vida inteira. A pessoa que tem vício de roubar, ela vai encontrar sempre pessoas roubando, porque ela está plantando aquele tipo de semente. Vai ser sempre roubado também, porque ela tem esse hábito, ela planta essa semente. A pessoa que é amargurada, semeia ódio, ela vai colher ódio. Eu me lembro de um irmão aqui dessa igreja, ele já morreu, tadinho, morreu na fé, convertido. Mas quando ele não era convertido, é possível que eu, falando desse exemplo, alguém mais velho aqui se lembre, mas eu não estou querendo falar isso para desmerecer aquele irmão, não é isso. Ele morreu na fé, era um convertido, assim, real para Jesus. Mas durante o tempo em que ele não era convertido, ele maltratava demais a mulher. Trancava a mulher no banheiro, batia na mulher, deixava a mulher sem comer. E a mulher dele, uma coitadinha, não tinha como reagir. Naquele tempo não tinha Maria da Penha como tem hoje, né? Hoje tem a Maria da Penha, que é a salvaguarda das mulheres aí. Mas naquele tempo não tinha. E os filhos desse homem foram crescendo, vendo aquele homem maltratando. Ele se converteu, a mulher se converteu, mudou tudo. Mas um dos filhos dele, um dia disse para mim: pastor, eu não consigo amar meu pai. A figura que eu tenho do meu pai é dele espancando a minha mãe. É dele colocando a minha mãe dentro do banheiro e trancando a porta para ela não sair. Por isso que eu não tenho amor pelo meu pai. Eu não gosto do meu pai. E esse homem morreu quase à míngua, se não fosse a igreja ter acudido, ter ido lá. Mas ele plantou uma semente, ele se converteu. Mas as consequências lá de trás, aquela semente que ele plantou lá atrás, mesmo ele sendo convertido, ela vai frutificar. Por isso que nós temos que ter cuidado. Às vezes eu vou no asilo, eu visito pessoas de idade lá, e eu costumo conversar com alguns deles. Aí eles dizem assim: eu tenho uma família grande, eu tenho muitos filhos. Ninguém vem me ver. Eu penso comigo, por que será?
É possível que foram pais muito ruins. E os filhos não têm prazer. Porque, irmãos, o amor é semeado. Quando nós semeamos, nós vamos colher. Então, por isso, tem esse capricho. Cuidado com aquilo que você está semeando. Porque o que você semeia é o que você vai colher. Amém, irmão? Então, tire esse negócio de juízo, de julgamento. Isso não significa que a gente não deva zelar pela igreja. Não é isso que eu falei, não, irmãos. Mas tem irmãos que têm essa mania, né, de já logo apontar os dedos e pegar o martelo e tocar na cabeça para acabar de matar. Se o camarada está morrendo ali, vão acabar de matar, porque pelo menos já elimina esse problema, né? Nós temos que ter um amor. O objetivo principal da igreja, irmãos, é resgatar o caído. É tirar o caído. Esse é o objetivo principal da igreja. Antigamente, que eu não tinha uma visão assim, a gente foi criado no meio de tradicionalismo, né? Então, às vezes um irmão cometia um determinado pecado e eu arrebentava com esse irmão. Já pegava no quartinho, olha, saía até fogo, né? Depois eu comecei a ver que não era assim. Hoje eu falo, irmão, você pecou e precisa realmente de um tratamento de Deus na sua vida. Mas eu estou com a mão estendida para te ajudar. Eu quero te ajudar a caminhar com você nesse momento para que você seja restaurado em nome de Jesus. Esse deve ser o nosso procedimento. Tá certo, irmãos? Vamos ficar de pé. Eu vou pedir para a Débora fazer essa oração, terminando o nosso culto nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Deus, diante da sua santa presença, Deus. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra que veio de encontro aos nossos corações. Porque o Senhor sempre fala conosco, nos ensinando, nos corrigindo e também nos abençoando, ó Pai. Que nós possamos pôr em prática, Deus, tudo aquilo que aprendemos nessa noite. Porque não somos nada. O Senhor é tudo na nossa vida. Mas não somos nada sem o Senhor, ó Deus. Muito obrigada pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Que nós possamos a cada dia mais te servir, te amar, colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E também amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, ó Deus. Nos leva em paz, nos guarda. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.